Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 14 de junho. O Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública do monitoramento prisional. Para o ministro Gilmar Mendes, a questão é uma das maiores tragédias humanitárias do Brasil. Representantes do poder público e da sociedade civil apontaram soluções para aperfeiçoar a fiscalização do sistema prisional brasileiro. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso suspende quebras de sigilo de 2 servidores do Ministério da Saúde pela CPI da pandemia. Por unanimidade, a STF reafirma proibição para servidores do Ministério Público e do Judiciário exercerem a advocacia. Conselho Nacional de Justiça realiza encontro virtual sobre liberdade de expressão. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu a quebra dos sigilos de 2 servidores do Ministério da Saúde pela CPI da pandemia. Para o ministro, a comissão não conseguiu justificar a necessidade da medida. Os advogados dos 2 servidores do Ministério da Saúde recorreram ao Supremo para impedir a quebra de sigilos telefônico e de mensagens que havia sido autorizada pela comissão no Senado. Para o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, não ficou claro como informações pessoais e privadas, fotos, arquivos e atividades em redes sociais poderiam ser úteis para verificar ações e omissões do governo federal durante a pandemia. Ao aceitar o pedido, Barroso destacou que o fato de terem ocupado cargos relevantes no Ministério no período da crise sanitária não indica por si só a ocorrência de ilicitude. Com a decisão, a CPI não poderá levantar os dados de Flávio Werneck, que foi assessor de Relações Exteriores no Ministério da Saúde, na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, e de Camille Chiaretta Sacchetti, ex-diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia da pasta. A liminar vale até o julgamento do mérito, que ainda não tem data para acontecer. Outras ações contra quebras de sigilo determinadas pela comissão também tiveram decisão no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes negou os pedidos do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e de Franciele Fantinato, coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações. O ministro Ricardo Lewandowski também manteve as quebras de sigilo de Mayra Pinheiro, secretária do Ministério, e de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Os 2 integrantes da corte entenderam que os requerimentos aprovados pela CPI da pandemia foram devidamente fundamentados. E o ministro Ricardo Lewandowski negou há pouco mais um pedido envolvendo quebra de sigilo na CPI da pandemia. Luciano Dias Azevedo recorreu ao Supremo para evitar que integrantes da comissão tenham acesso aos dados telefônicos e telemáticos, alegando que ele apenas teve o nome mencionado por outros depoentes e que, por ser médico, as informações trocadas com pacientes são confidenciais. Mas para o ministro, a medida não é ilegal. Lewandowski destacou ainda que documentos de natureza privada, e especialmente os decorrentes de relação médico-paciente, devem permanecer sob rigoroso sigilo. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo reafirmou o entendimento sobre proibição para servidores do Ministério Público e do Judiciário exercerem a advocacia. Esse é o tema do comentário de hoje da consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E os ministros, por unanimidade, seguiram o voto da relatora, ministra Rosa Weber, e julgaram improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Associação Nacional de Analistas Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e servidores do Ministério Público da União. A associação questionava dispositivos não só do Estatuto da Advocacia, no que prevê as incompatibilidades do exercício da profissão com a ocupação de cargo ou função vinculados ao Poder Judiciário de forma direta ou indiretamente, como também dispositivos de uma lei de 2006 que proíbe o exercício da advocacia e qualquer consultoria jurídica por servidores públicos do Ministério Público da União. O argumento principal é de que essas proibições violariam não só direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, como também dispositivos previstos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e também o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Alegava ainda a associação autora que as normas estabelecem um ônus desproporcional aos servidores públicos do Poder Judiciário em detrimento dos servidores
do Poder Legislativo e do Executivo e, com isso, pedia a declaração de inconstitucionalidade para afastar todas essas restrições. Mas os ministros, como eu disse, por unanimidade, seguiram o voto da relatora, que, relembrando a jurisprudência do Supremo, disse que há diversos julgados confirmando a constitucionalidade dessas restrições impostas por essas legislações e que não haveria qualquer inconstitucionalidade a ser declarada. Que, inclusive, a proibição ao exercício da advocacia por servidores públicos, tanto estaduais como servidores públicos da União, são formas limitadoras de garantir não só o princípio da isonomia, como também o princípio da moralidade e da eficiência no âmbito da administração pública. E, com isso, julgaram improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade. Outros julgamentos do plenário virtual você continua acompanhando aqui na TV Justiça. Nesse fim de semana teve eleição suplementar em 5 municípios: Petrolândia, em Santa Catarina, Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul, Campestre e Espera Feliz, em Minas Gerais, e Nova Prata do Iguaçu, no Paraná. Nova Prata do Iguaçu, Paraná. Na cidade de 11 mil habitantes e 8.400 eleitores, 82% do eleitorado votaram. Outro lugar onde teve eleição suplementar pela primeira vez foi aqui em Petrolândia, Santa Catarina. No município, que fica a cerca de 180 quilômetros de Florianópolis, a população voltou às urnas para escolher novos prefeito e vice, porque a chapa que ganhou mais votos nas eleições de 2020 teve o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. Petrolândia tem aproximadamente 6 mil habitantes e fica no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A eleição começou às 7 horas da manhã, nas 11 sessões eleitorais. Uma hora antes, mesárias e mesários enfrentaram a forte cerração e os 5 graus de temperatura para deixar tudo pronto. Eu me sinto orgulhosa de poder contribuir nesse papel de mesária. Eu vejo que a urna eletrônica é um processo seguro de votação. Antes de serem usadas, as urnas tiveram os sistemas auditados, ou seja, verificados. Assim que foram ligadas, os mesários imprimiram a 0ª. O documento comprova que a máquina ainda não possui nenhum voto registrado. Quem ia votar ou trabalhar tinha de respeitar todos os protocolos sanitários, como usar máscara, higienizar as mãos e manter distanciamento social. Marcos Vinícius foi um dos primeiros a votar na cidade. Aos 23 anos, ele sabe a importância do processo eleitoral. Eu acho que todo cidadão deve participar da eleição e tentar escolher o seu candidato. Eu vim porque gosto, né? E eu acho que a gente tem que escolher alguém que a gente acha que vai ser bom para a nossa cidade, né? Ao final da votação, o boletim de urna foi emitido. Ele traz todos os dados registrados na urna, a exemplo do total de votos por partido, por candidato, quantidade de votos nulos e em branco, bem como a hora exata do encerramento da votação. O boletim de urna, que é o extrato do que aconteceu na sessão durante o dia, o resultado, ele é publicado na própria sessão eleitoral para dar ampla publicidade ao resultado da votação naquela sessão. Ou seja, é mais um ato de transparência da Justiça Eleitoral, porque ele permite que as pessoas, a partir da leitura desses dados, consigam comparar com os dados que nós vamos publicar na internet após a totalização dos resultados finais. Dos quase 5.200 eleitores, 89,5% compareceram às urnas. Nós não tivemos uma única ocorrência que pudesse desagradar o dia de hoje ou chamar alguma atenção para algum fato que pudesse desabonar a democracia nacional. Em termos de participação efetiva do eleitor de Petrolândia, também nos surpreendeu, numa abstenção de praticamente quase 10%. 5 observadores internacionais acompanharam todo o processo de votação em Petrolândia. Tem máquinas, mas as máquinas têm papel depois. Cada pessoa pode ver se tinha problema ou não tinha problema. Então, eu penso que é perfeito. E pela primeira vez no país, um teste de integridade foi feito em uma eleição suplementar. O teste foi realizado em Petrolândia e funciona como se fosse uma votação oficial para verificar se a urna é segura e se computa de fato todos os votos que recebe. Sobre outras ocorrências nesse fim de semana, apenas em Nova Prata do Iguaçu houve um eleitor detido.
A situação do povo indígena Munduruku, localizado no Pará, ainda é de muita insegurança devido a ações violentas de garimpeiros ilegais. O Ministério Público Federal está negociando uma escolta para que lideranças dessas comunidades possam vir até Brasília em segurança. Um grupo de 72 líderes do povo indígena Munduruku, localizado no sudoeste do Pará, foi impedido de seguir viagem para Brasília na semana passada. Garimpeiros legais furaram os pneus do ônibus em que eles estavam e ainda ameaçaram o motorista. Diante da situação, que ainda é de grave insegurança, o Ministério Público Federal enviou um ofício às autoridades e uma manifestação à Justiça Federal, pedindo escolta e proteção policial para que os indígenas possam seguir viagem em segurança. Desde março, garimpeiros ilegais têm realizado uma série de ações violentas contra lideranças contrárias ao garimpo, o que tem mobilizado o MPF no estado, que inclusive reforçou com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a necessidade de intervenção federal para garantir a segurança pública em Jacareacanga. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Observatório dos Direitos Humanos, promoveu hoje o primeiro encontro virtual sobre liberdade de expressão. Com o tema A Liberdade de Expressão Artística e os Limites do Poder do Estado, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. Esse encontro é o resultado de uma proposta feita pela cantora Daniela Mercury, integrante do Observatório de Direitos Humanos do CNJ, que conta com a participação de representantes da sociedade civil e do judiciário, além de especialistas e conselheiros. Que aprofundemos a compreensão desse tema sobre a importância da cultura em nosso país, sobre as falhas da política de incentivo à cultura, sobre os riscos da censura e sobre nossa luta contra medidas estatais de inibição e de medo sobre artistas, produtores e o público. Também participaram do encontro o cineasta Luiz Carlos Barreto, a advogada Cris Olivieri, a subprocuradora-geral da República Raquel Dodge e o cantor Gilberto Gil. A nossa liberdade de expressão, isso 50 anos depois, só as reinvestidas que o poder faz em relação a censurar, a interditar e etc., manifestações hoje em dia, só confirmam o fato de que essa vigilância, essa vigília, essa disposição tem que ser permanente no sentido do cuidado. O presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, destacou a oportunidade de debater o tema, que é fundamental para a democracia. Nossa Constituição Federal, como vivemos no regime democrático, ela garante a liberdade de criação artística sem censura. Isso é o limite do poder do Estado. O Estado não pode censurar essa liberdade da criação artística. A Justiça do Trabalho realizou um tuitaço contra a exploração do trabalho infantil. A ação faz parte da nova campanha do Tribunal Superior do Trabalho. O tema ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter após uma ação envolvendo a participação de celebridades. A ação faz parte da campanha Precisamos Agir Agora para Acabar com o Trabalho Infantil, celebrada durante todo o mês de junho e organizada pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, além de outras organizações de defesa de crianças e adolescentes. Centenas de mensagens com a hashtag Não ao Trabalho Infantil foram postadas nas redes. Órgãos públicos, artistas e personalidades se juntaram para emplacar o tema entre os mais comentados. E por mais de 4 horas, a hashtag Não ao Trabalho Infantil ficou entre os Trend Topics do Brasil no Twitter e teve mais de 20 mil menções. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de um superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, que queria a revogação da prisão preventiva dele. O pedido de habeas corpus foi analisado pela desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. Para a magistrada, que foi acompanhada à unanimidade pelos demais membros da terceira turma do TRF1, a prisão preventiva está fundamentada nos documentos juntados ao processo.
Segundo a decisão, as provas indicam a existência de uma organização criminosa para desviar dinheiro público com a participação do agente do DENIT. De acordo com a denúncia, o servidor é acusado de exigir e receber vantagens indevidas com a finalidade de praticar atos de ofício, como a liberação de pagamentos relacionados a contratos de manutenção de estradas não pavimentadas no estado do Amapá. Ele pediu à Justiça que fosse aplicada a recomendação do CNJ, que orienta tribunais e magistrados a adotarem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema prisional, pois ele faria parte do grupo de risco para a doença. Mas, de acordo com a decisão da terceira turma, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a situação de pandemia, apesar de sua gravidade, não autoriza a revisão automática de prisões quando o pedido vem desacompanhado de prova do enquadramento do paciente em algum grupo de risco. Segundo o acórdão, o paciente não demonstrou essa condição. E veja a seguir como foi o primeiro dia da audiência pública do monitoramento prisional no Supremo. É depois do intervalo. A Constituição da República é um instrumento legal máximo da nação. Ela nos traz os fundamentos do Estado Democrático de Direito, norteia os valores e princípios que devem ser perseguidos pelo Estado. Serve ainda de baliza limitadora para todas as demais normas que jamais devem contrariá-la. E principalmente assegura os direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão. Terminou há pouco o primeiro dia da audiência pública do monitoramento prisional. Desde manhã, especialistas, autoridades, representantes do poder público e da sociedade civil discutiram o que precisa ser feito para garantir o cumprimento de uma decisão do Supremo. O habeas corpus coletivo a presos responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência para substituir a prisão preventiva pela domiciliar. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu o habeas corpus coletivo em outubro do ano passado, mas até agora, segundo a Defensoria Pública, a medida não vem sendo respeitada. Ocorre que as informações trazidas aos autos posteriormente apontam no sentido de que a decisão coletiva concessiva não teve efeito prático significativo, ou pelo menos o esperado. Em alguns estados, o habeas corpus coletivo 143641 não vem sendo cumprido como deveria. Defensores e defensores públicos acabam necessitando apresentar recursos, fazer subir demanda para os tribunais superiores. É preciso que se cumpra a resolução que determina a maneira como realizar esse cumprimento, a Resolução 369 do CNJ. Um levantamento da Procuradoria de Defesa dos Direitos Humanos da OAB sobre casos recentes nos tribunais de justiça de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Amazonas, Pará, Bahia e Ceará reforçou o descumprimento da decisão. Todos os pedidos feitos com base na presente ordem foram negados. E a justificativa que foi indicada em 30 das 42 decisões aqui mencionadas foi que não se deveria acatar o pedido de substituição para a prisão domiciliar, tendo em vista que não teria sido comprovado que o paciente é imprescindível aos cuidados de menor ou da pessoa com deficiência, o que é justamente, Excelência, com todas as vênias aos tribunais aqui mencionados, mas é justamente algo antagônico à presunção que a presente ordem de habeas corpus, já deferida pela segunda turma do Colégio Tribunal Federal, chancela. Tem direito à substituição de regime pais que são únicos responsáveis pelos cuidados de crianças menores de 12 anos ou de pessoas com deficiência. Se não for mãe ou pai, deve ser comprovado que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais da criança ou da pessoa com deficiência. Presos que respondem por crimes violentos e contra os próprios filhos não podem ser atendidos pela medida. A audiência pública do monitoramento prisional foi aberta para saber quais as dificuldades no cumprimento da decisão do Supremo e as medidas que devem ser adotadas para a garantia de direito dos presos provisórios. Foi a primeira audiência para discutir uma decisão já tomada pelo tribunal. A convocação foi feita pelo ministro relator do habeas corpus, Gilmar Mendes. Esta audiência pública trata de uma das maiores tragédias humanitárias da história do Brasil. Um tema extremamente complexo
e, ao mesmo tempo, negligenciado pelo Estado e pela sociedade brasileira. Ao invés de recuperar quem se desviou da legalidade, o Estado embrutece, cria e devolve às ruas verdadeiras feras humanas. Para a Associação Nacional dos Procuradores da República, é preciso conhecer melhor o perfil dos presos. Sem isso, não há avanço na triagem dos casos que se encaixam no habeas corpus. Falamos em torno de 31 mil pessoas, mas esse número ainda certamente carece de exatidão. Precisamos saber quantas pessoas exatamente estariam beneficiadas por essa medida, quem são, em que condições estão, fazer a diferenciação, que no caso do outro habeas corpus que tratava das mulheres, uma questão óbvia é mais fácil, mas quando nós ampliamos isso para pais ou para cuidadores, uma versão mais ampla, nós não temos hoje dados que nos possibilitem fazer essa leitura imediata. Uma das sugestões apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça é que as penitenciárias comecem essa coleta de dados a partir de um questionário preenchido pelos próprios presos. Passar um formulário para que esses presos respondam no presídio alguns dados, se tem filhos menores, o nome dos filhos, onde nasceram esses filhos, se estão sob seu cuidado ou não. As serventias criminais poderiam, desde logo, receber esse formulário e fazer algo muito simples. A tarjeta colorida na capa do processo, na capa da autuação, chamando a atenção para declaro ter filho menor de 12 anos, declaro estar na situação do artigo 318 CPP. O DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, reconheceu a falta de informações sobre a população carcerária. Até agora recebeu dados de apenas 7 estados sobre presos em condições de serem atendidos pela substituição de regime. Ainda há uma dificuldade em obtenção de dados, principalmente por conta do caráter mais recente desse segundo HC. Existe um esforço, nós tivemos alguns feedbacks no sentido dessa dificuldade de acessar essas informações, mas principalmente em se demonstrar, se identificar o perfil, se o perfil daquela pessoa privada de liberdade se encaixaria na decisão do Supremo Tribunal Federal. Além de alertar sobre o fortalecimento do fundo penitenciário, que sofreu queda de recursos, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária apresentou algumas sugestões. O incentivo ao controle eletrônico, não só geral da população prisional, mas individualizadamente de cada encarcerado por meio do banco de mandados de prisão ou outro instrumento equivalente. Representantes de entidades de defesa dos direitos humanos, organizações não governamentais e professores destacaram a importância da audiência para a evolução do sistema penitenciário. Estamos diante de duas questões essenciais para uma democracia, que é a manutenção de pessoas presas sem condenação e a prisão de mãe e pais de crianças sem que exista preocupação do que será dessa criança e adolescentes. Debatemos da expectativa de colaborar na construção de uma decisão, de um mérito que tenha eficácia desencarceradora. O monitoramento e a fiscalização do sistema carcerário pelo CNJ tem ajudado a diminuir o número de presos provisórios nas unidades. O Conselho Nacional de Justiça envolveu-se com a difusão e agora com o fortalecimento das audiências de custódia, hoje consolidadas nas 27 unidades da Federação. Foram pelo menos 700 mil audiências realizadas desde 2015, contribuindo para a redução de 11% na taxa de prisões provisórias. Cerca de 280 mil pessoas deixaram de entrar no sistema, resultando em economia de 13,8 bilhões de reais necessários para a criação dessas vagas, sem considerar o custeio. A audiência pública será retomada nesta terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo YouTube. E por causa dessa transmissão, o programa Saber Direito vai ao ar amanhã, excepcionalmente, às 7h30 da manhã, aqui na TV Justiça. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.